Eu estava em um relacionamento tóxico há 2 anos. Ele não me deixava usar as roupas que eu queria, dizia que não ia sair comigo vestida daquele jeito, fazia chantagem emocional dizendo que ia largar de mim e que ninguém iria me querer. Se eu comesse um pouco mais, ele me chamava de gulosa, entre outras coisas. E se eu chorasse, ele ria da minha cara, dizendo que eu era um bebê chorão. E se eu discutisse com ele, ele dizia que ia sair e procurar outro, porque ele não merecia estar em um relacionamento onde ele era maltratado. E como eu ficava com medo dele me deixar, eu implorava para ele não sair, mas não adiantava, ele saía e ainda demorava horas para voltar. E ainda conseguia fazer com que eu me sentisse culpada. Eu não aguentava mais viver daquele jeito, mas eu não me separava porque eu achava que ninguém gostava de mim, nem as pessoas da minha própria família, até porque a minha relação com a minha mãe não era muito boa. E ele ainda fazia questão de jogar na minha cara coisas que tinham acontecido no meu passado com os meus pais, coisas pessoais que eu prefiro não falar aqui. Eu nunca tive amigas, e eu não tinha condição financeira também para sair de lá. Mas para ser sincera, eu não queria sair de lá, porque eu acreditava nele. Eu achava que era melhor estar com ele, porque por ele me dar um teto para morar, me dar o que comer e ainda ser meu companheiro, nossa, eu estava nos céus. Ai, ai, gente, hoje eu lembro disso e dou até risada. Mas eu via muita televisão. E eu vi passar em alguma novela um cara que tratava a mulher igual ele me tratava. E eu percebi que aquilo ali não estava certo. Eu sentia pena da atriz. Mas ainda não tinha caído a ficha que aquela também era a minha realidade. Eu acho que a gente fica cega quando tá vivendo aquilo. Mas eu fiquei curiosa, me identifiquei com algumas coisas e quis saber mais sobre. E decidi pesquisar. Foi aí que eu tive mais conhecimento, aprendi o que era relacionamento tóxico, o que era manipulação, o que era dependência emocional, e eu percebi que eu tinha praticamente todos os sintomas. Mas vi que não estava sozinha, tinha muitas mulheres que viviam assim, e muitas que pareciam muito comigo, que não tinham apoio da família, enfim. Quando eu entendi tudo aquilo, comecei a ficar revoltada e pensar por que ele era daquele jeito comigo, o que eu tinha feito de tão ruim para ele ser daquele jeito comigo. Eu fiquei com tanta raiva quando eu abri os meus olhos que eu peguei nojo dele. E eu quis sair de lá o mais rápido possível. Por mais que minha convivência com meus pais não eram das melhores, minha mãe ainda me aceitou de volta. E eu saí de casa em um momento que ele não estava. Quando ele chegou e viu que eu não estava, vocês acreditam que ele chegou desesperado me pedindo para voltar? Foi lá na casa da minha mãe. Com certeza ele ficou mal por perceber que perdeu a pessoa que ele humilhava para se sentir melhor. Eu disse que eu não ia voltar. Gente, foi tão estranho, porque eu tinha tanta certeza do que eu